fantástico, simplesmente incrível. Eu não tô acreditando em tudo que eu vi aqui. Cara, que anime sensacional. Me surpreendeu de uma maneira assim insana. O anime começa de um jeito simples, de repente se transforma em algo completamente imensurável, cara. É algo absurdo. Fala, galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Thiago e, cara, acabei de assistir Oshinoko, esse que com certeza, disparadamente, é um dos melhores animes do ano. É aquele tipo de anime que muita gente vai olhar, vai ver uma idol e falar, mano, será que isso aqui é bom? E quando assistir, vai ficar simplesmente chocado, porque esse é aquele tipo de anime que realmente vai mexer com você em todos os aspectos, cara. Ele gera emoção, reflexão, uma série de coisas. É um anime incrível, muito bem produzido, a produção tá maravilhosa, a animação muito boa, a direção incrível, impecável, tudo nesse anime, nesse prólogo de 1h20 é sensacional. Você vai se envolvendo naquela história, você vai se encantando pelos personagens, pela personagem da Ai, que é sensacional, uma personagem muito carismática, mas ao mesmo tempo essa personagem esconde algo sombrio, que é toda a mentira que existe na indústria de entretenimento. Uma clara crítica a toda a indústria aí de entretenimento que acaba fazendo com que as pessoas se tornem ali robôs, né? Basicamente bonecos sendo controlados, tendo a sua vida controlada, tendo a sua liberdade totalmente perdida para agradar ali um público, né, para agradar os fãs. Então a gente vê toda a dificuldade que é a vida de uma idol, que tem ali que fingir ser uma pessoa perfeita, que não pode ter ali relacionamentos, porque gera ali um conflito com os fãs. E a gente vê toda a consequência do fanatismo dos fãs perante ali os seus ídolos, né? E as consequências trágicas que isso acaba causando. Então quando você olha esse anime e vê uma sinopse no qual tem um ginecologista que é fã ali de uma idol, esse cara acaba morrendo e reencarnando como filho dessa idol, automaticamente muita gente vai pensar, ah, mais um anime aí de reencarnação, que o personagem vai para outro mundo e coisa do tipo. Não, ele não vai para outro mundo, ele acaba reencarnando nesse mundo e como filho da pessoa no qual ele era muito fã. Cara, essa história é muito interessante, porque a gente vê ali no início do episódio uma história que parece ser algo normal, né? A gente tem ali um médico e tal, que é fã de uma idol, você fala, mais um animezinho e tal de idol. E aí começa a coisa acontecer, porque a gente começa a ver a história desse médico e como ele começou a gostar dessa idol, né? Admirar essa idol, porque existia uma garota no qual ele cuidava ali no hospital. Essa garota tinha uma doença e ela acabou consequentemente morrendo, mas ela era muito fã dessa idol. E graças a essa garota, meio que de uma forma para manter a memória dela viva, ele continuou, né, acompanhando incansavelmente essa idol, né? Até que um dia, coincidentemente, ele acaba se tornando o ginecologista dela, porque ela acabou engravidando ali, né, escondida, e para que não vazasse essa informação para a imprensa, ela ficou ali isolada no hospital, né, escondendo essa informação de que ela estava grávida. Então ela acabou ali engravidando de gêmeos. E é aqui que a história ela começa a se aprofundar, ficar mais séria, porque a gente vê ali toda a maquiagem ali da indústria de entretenimento, no qual a gente tem ali, né, o produtor dela que tá cuidando dela, escondendo essa informação da imprensa, porque se a imprensa descobrir, já era a carreira dela e já era também os produtores. Então vai gerar um grande escândalo, as pessoas não vão aceitar que ela tem uma relação. A gente sabe que existe isso lá no Japão, lá na Coreia, a gente vê ali os K-pop sofrerem muito esse tipo de pressão dos fãs e tal. É um negócio insano, cara. Eles têm até que fazer um contrato ali pra não se envolver em relacionamento e coisas do tipo. Então é algo absurdo. E aqui é demonstrado esse absurdo e as consequências disso, porque a gente vê um fã louco ali indo atrás dela no hospital no dia em que ela vai dar à luz ali às crianças. E tá lá o protagonista, né, dando um rolê ali pra esparecer e tal, indo pra casa descansar, né, pro grande momento que vai ser o parto ali dela. E aí simplesmente chega um fã maluco, né, tentando chegar até o hospital, como falei pra vocês. E aí acaba que o protagonista vai atrás desse fã maluco e acontece algumas coisas e esse fã maluco acaba assassinando ali o protagonista, né? Então a gente tem ali a morte dele e ele automaticamente reencarnando como filho ali dessa idol.
E aí a gente vê todo o lance depois, engraçado que o corpo dele desaparece, né? Mesmo ali a gente acompanhando o crescimento dele como filho dessa idol, a gente vê que o corpo dele nunca foi encontrado, então começa a gerar vários mistérios, como que aquele fã descobriu que ela estava ali no hospital, né? Quem passou informação de que ela ia ter um filho, então muitas coisas já começam a ficar mais dark, né? Então aquele anime que parecia ser mais um anime de idol começa a mudar completamente o foco a partir da reencarnação ali do protagonista e junto com a sua irmã gêmea, porque a outra personagem que acaba reencarnando é exatamente a paciente dele lá atrás, né? Que deu ali toda a motivação pra ele gostar dessa idol. Então aquela garota que acabou morrendo por aquela doença lá, acaba reencarnando. Ele não sabe quem é ela, né, de fato, e ela também não sabe quem é ele, né, quem ele foi na vida passada. Eles sabem ali, os dois sabem que eles acabaram reencarnando porque eles acabam vendo as atitudes um do outro e descobrem de fato, né, que aquilo não é normal e falam, ó, beleza, ela é igual a mim, né, ela acabou reencarnando também. Então a gente vê, né, essas crianças prodígio ali, e é legal, cara, porque assim, quando a gente vê, por exemplo, a reencarnação do mundo Isekai, é completamente diferente, porque você tá levando conhecimento do mundo real pro mundo Isekai, tá? E também tem todo aquele lance, pô, se eu já tenho inteligência pra aprender desde criança, ter uma consciência de adulto, então eu posso, cara, dominar muito esse mundo, né? Eu vou aprender as magias desde cedo, manipular ali as pessoas, né? Já que eu tenho uma mente de adulto ali numa criança. Vou conseguir trazer também conceitos do mundo real para aquele mundo de fantasia, porque a gente sabe, né, que o mundo de fantasia geralmente é mais uma idade média ali, a única diferença é que tem superpoderes e monstros místicos. Mas uma tecnologia ali naquele mundo realmente faria muita diferença, faz diferença. Então você trazer conceitos de coisas do mundo real para o mundo de fantasia é realmente algo muito vantajoso. E aqui, cara, é uma situação diferente, porque você está reencarnando no seu mundo, tá? Ou seja, você vai ter o conhecimento que você tinha antes de morrer. Então se você não tinha muito conhecimento sobre as coisas, você tá ferrado, né? Porque você não vai conseguir ali ser um cara muito prodígio. Mas é claro, mesmo você não conhecendo muita coisa, você tem a experiência que você teve na vida passada. Então você vai conhecer sobre as informações do mundo, você vai desde criança saber ler, então isso vai te dar uma vantagem de você desenvolver outras coisas, né? Então você vai poder estudar desde criança, pô, quero me especializar naquilo, nisso. Então você vai utilizar, né, essa pequena idade que você tem ali com a mentalidade de um adulto para conseguir ali, né, desenvolver o máximo possível, estudar o máximo possível para quando você tiver pelo menos uma idade ali de adolescente, você tá picão e tá pronto para várias coisas. Então você tem mais tempo para se preparar para uma vida adulta. Porém, meu irmão, se você só ficar na brincadeira, você tá ferrado, porque não vai mudar absolutamente nada na sua vida. E a história, ela vai ficando ainda mais encantadora quando vai se aprofundando, né, em todo esse lance da indústria de entretenimento. A gente vê ali toda a dificuldade da Ai para se destacar, por exemplo, na televisão, para se tornar uma atriz. Como é complicado, porque tem todo o lance dos negócios por trás, né? Tem pessoas envolvidas ali investindo em um artista, no outro, não quer que aquele artista pareça mais que o dele, então tem todo esse lance, você tem que conhecer as pessoas certas e principalmente o lance da mentira. Desde o primeiro momento aqui que a gente conhece a Ai, a gente vê que ela tá sempre ali num personagem, o personagem da garota perfeita. E isso vai se alastrar por todo o primeiro episódio, né? Por todo esse prólogo, no qual a gente vê toda a construção da Ai, todo o seu sofrimento, toda a sua dificuldade interna de ser sincera com ela mesma. Ela tem medo de dizer eu te amo porque ela não sabe se ela tá falando a verdade ou não. Ela tem medo de chegar pros seus filhos e dizer que ela os ama, porque ela tem medo. Ela acha que talvez eles vão perceber que aquilo é falso, ou
ela não sabe se aquilo de fato é verdadeiro ou não. É uma loucura. Começa a transformar ali a mente da Ai, que ama sim os seus filhos, mas ela é completamente desajeitada, né? É basicamente a empresária ali que tá cuidando dos filhos dela, porque tem todo esse lance dela não ficar ali perto dos filhos dela a todo momento, porque precisa esconder esse fato de que ela tem filhos. Então as crianças, quando aparecem, saem viralizando na internet, e aí tem que falar ali que os filhos são da empresária. E esse jeito, né, desengonçado dela lidar ali com os filhos também é devido à pouca idade. Ela tem 16 anos, né? Aí a gente vê a passagem de tempo, ela vai tendo ali 17, 18, 20 anos. E aí a gente vê esse desenvolvimento dela como mãe, como idol. A gente vê ali o protagonista, né, conseguindo um papel ali num filme, conversando com o diretor. E é interessante que ele acaba indo muito bem ali no filme no qual ele acaba atuando, porque ele utilizou a experiência da vida passada. Como ele conhecia muito bem as pessoas, porque ele era médico, tava todo o tempo ali conversando muito, tentando entender os seus pacientes. Isso para peça de teatro, para um filme ou qualquer coisa do tipo é extremamente importante, porque muitas vezes o diretor ele tá tentando passar ali o que de fato ele quer do ator, né? E muitas vezes o ator tem ali aquele negócio de querer improvisar, de querer ser ele mesmo e tal, e às vezes ir contra o que o diretor tá falando. E ali ele entende basicamente o que o diretor quer que ele faça, e ele faz, e isso deixa o diretor muito cativado e encantado, né? Ele fala, pô, mas eu não fiz nada. E aí o diretor fala, cara, o que você fez é incrível, porque é muito difícil você entender o que o diretor quer, é muito difícil entender o que as pessoas querem. Então a gente vê todo o desenvolvimento ali do protagonista que vai crescendo junto ali à sua irmã, a gente vê todo o lance da mentira, das confusões que estão ali no coração da Ai, né, cada vez mais perdida, cada vez mais tentando se encontrar. Ela começa a ver as outras pessoas felizes por ela estar conseguindo ali várias coisas, né? Pô, ela conseguiu um show aqui e tal, ela conseguiu fechar uma parceria grande, e ela não entende muito bem ali o que é de fato aquilo, não entende a dimensão daquilo, mas ela finge que ela tá feliz, ela finge, né, pra que as outras pessoas fiquem felizes por ela. Mas aquilo começa a machucar ela, porque antes ela não se importava com isso, ela não se importava em mentir, ela mentiu a vida inteira, né? O produtor dela, quando achou ela, já que ela teve uma vida realmente muito difícil, ela morava ali basicamente no orfanato, acabou ali não tendo pai nem mãe, realmente foi uma infância difícil. E aí chega um produtor, vê que ela tinha potencial pra ser idol e fala, cara, você não precisa se preocupar, porque ela tava preocupada ali. Pô, como é que eu vou ser idol, né? Como assim, cara? A idol tem que ser garota perfeita, tem que ser uma garota feliz, que leva alegria pras pessoas, que diz eu te amo pra todo mundo. Ele fala exatamente isso. Você não precisa falar a verdade, é só mentir o tempo todo. E isso foi a vida dela. Mentiras, mentiras e mentiras. A única verdade que existiu nela de fato foi o seu sentimento pelos seus filhos, foi querer ter filhos, foi querer ter uma família. Então o anime que começa com uma premissa de uma reencarnação do protagonista, numa idol, começa a ficar mais sério, começa a ficar emocionante, começa a ficar dramático. A gente tem várias cenas aqui muito bem dirigidas, muito emocionantes, que nos geram reflexões, várias críticas à indústria de entretenimento, o que esses caras acabam fazendo e sugando da vida dessas celebridades, que muitas vezes a gente acha que é uma vida fácil, mas eles perdem completamente a sua liberdade e muitas vezes vivem de fato uma mentira. A gente vê lá os caras super bem e tal, sorrindo pra foto, mas cara, quando ele chega ali, deita a cabeça no travesseiro, ele tá se sentindo um lixo, tá se sentindo mal, acaba indo pras drogas, bebendo. Então isso acontece no mundo real. E aqui a gente vê a Ai, que ela não tá feliz, ela realmente tá sentindo que falta algo, ela quer, sabe, estar ao lado daquelas crianças, e ela não pode,
porque ela tem que viver aquela mentira. Para as pessoas, ela não tem filhos. Então isso começa a machucar ela, porque ela quer estar com os filhos dela, ela quer mostrar os filhos dela pro mundo inteiro. Pô, meus filhos são incríveis, o mundo precisa ver meus filhos. Então isso começa a machucar ela, começa a incomodar ela. Naquele momento eu já tava assim encantado com a história, que tava realmente começando a ficar fora da curva, desenvolver uma série de coisas. E de repente, cara, alerta de spoiler, porque agora vai vir algo bem chocante. Cara, é absurdo o que acontece aqui no final. A gente tem todo o desenvolvimento, tem toda essa construção da Ai, né? Pensando sobre a mentira, sobre a verdade. E aí a gente tem o assassino do protagonista indo em direção da Ai. No dia que ela vai fazer o grande show lá no estádio e tal. Cara, no final do episódio, quando você acha que vai dar tudo certo, aparece esse filho da mãe e acaba assassinando ela. E é uma cena tão chocante, mas tão chocante, que você fica sem palavras. Eu fiquei sem palavras, eu fiquei sem reação na hora, porque é uma cena muito incrível, né? Ele acaba dando uma facada nela, acaba dizendo que ela é mentirosa, que ela mentiu para os fãs, e ela começa a desabafar. Ela começa a dizer que sim, que ela mentiu. Mentiu na tentativa de dizer eu te amo. Ela começa a botar o medo dela pra fora, né? O medo dela dizer eu te amo, mas não ser um eu te amo verdadeiro. E o cara começa a ficar assim, mano, o que eu tô fazendo, cara? Ele começa a ficar assustado com tudo que tá acontecendo ali, porque ele começa a ter arrependimento por ter matado aquela garota que tá claramente sofrendo. E ela começa a botar tudo pra fora, e você vê ali o protagonista abraçando ela, e ele, como médico na vida passada, ele entende que aquele ferimento não vai ter como curar. Que ela, mano, não tem como se salvar, né? Que ela vai morrer. E aí você vê a irmã dele chegando, batendo na porta, ela vê ali o sangue dentro da porta, a mãe deles finalmente diz eu te amo pra eles, ele completamente desesperado, a menina ali chorando, gritando, batendo na porta. Cara, é uma cena assim de arrepiar, de tão chocante. Você não sabe se você chora, se você fica desesperado. Você vê a expressão final que ela faz, a preocupação dela, tipo, poxa, a galera se matou tanto, né, pra conseguir fazer com que esse show acontecesse, será que o estádio vai estar lotado? Então, assim, ela fica preocupada com as pessoas em volta dela nos momentos finais. E isso faz com que aquela morte seja ainda mais impactante. E a cena é impactante, no geral. É uma criança ali vendo a mãe morrer, o assassino completamente desesperado, atordoado com tudo que tá acontecendo, o desabafo dela, a menininha batendo na porta, meu Deus do céu, os momentos finais dela, a expressão que ela faz, cara, é um negócio assim, fora da caixa, é muito bem dirigido, chocante. Cara, realmente, esse anime é aquele anime que você vai ficar pensando por dias. Esse é o tipo de anime que você vai ficar refletindo sobre tudo que rolou, e estamos apenas no início. Isso foi tudo um prólogo da história. É isso que é mais louco. É isso que é o mais louco, cara. O anime que um episódio conseguiu ali chocar, emocionar e encantar mais que qualquer outro anime aí de temporada que tem 12, 24 episódios. E mais impressionante ainda é que após essa cena chocante, a gente tem outra cena reveladora, né? Que é o protagonista ali começando a refletir sobre tudo que tá acontecendo. Então ele vê ali que o mesmo assassino dele na vida passada foi o mesmo de sua mãe ali, né? Da Idol. E aí ele começa a relacionar, mas como assim, cara? Como que aquele cara sabia que ela estava no hospital? Como aquele cara sabia que ela tinha ali filhos, né? Como esse cara sabia que ela tava morando naquele lugar, que ela tava naquela hora, naquele momento. Então ele começa a fazer um paralelo das coisas e chega numa conclusão. É o pai dele o grande responsável. Porque a Ai, ela acabou ali tendo um filho com um cara, e esse cara nunca apareceu. Esse cara nunca deu as caras de fato. Então, na hora ele começa a fazer a relação e entende que o grande responsável por tudo aquilo era o pai dele.
E aí ele tava ali prestes a desistir de tudo, quando ele começa a fazer essa relação e entende que é o pai dele, ele então fala, velho, eu vou me dedicar aqui. Ele vai lá, fala com o diretor de cinema pra criá-lo de fato, né, pro entretenimento e tal. Então ele quer se preparar ao máximo para se transformar num cara foda e conseguir a sua vingança, porque ele sabe que o seu pai está envolvido com a indústria de entretenimento, que é alguém lá dentro e ele não sabe ainda quem é, mas ele quer a sua vingança. E termina assim o primeiro episódio, esse prólogo, com o prota, né, já grande ali, querendo a sua vingança. Então o anime que parecia ser simplesmente de uma idol cantando e blá blá blá, musiquinha, o caramba, esse anime é completamente fora da caixa. Começa com uma premissa, dá uma reviravolta do caramba, termina de forma chocante e tudo isso é só o prólogo. Cara, sensacional. Esse vídeo já ficou longo demais, mas enfim, galera, é isso. Eu precisava desabafar, precisava passar de 20, 30 minutos, o que fosse, mas eu precisava falar desse anime, porque esse com certeza é o melhor anime da temporada e do ano, cara. Com um prólogo desse, eu posso dizer, esse anime tem um potencial gigantesco pra marcar muita gente. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se a partir de agora a gente vai ter mais reviravoltas ou não. Mas eu quero saber de você, assistiu esse anime? Não assistiu ainda? Pelo amor de Deus, vá assistir. É realmente sensacional. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o gostei, se inscreva no canal, é claro, ative o sininho de notificação pra não perder nada. Valeu, até a próxima e fui! それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。Tchauzinho.